O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que empresas podem proibir o uso de símbolos religiosos no ambiente de trabalho. Tudo começou quando duas muçulmanas acusaram seus empregadores de discriminação. As mulheres, uma da Bélgica e outra da França, foram demitidas por usarem o véu islâmico no trabalho. Enfim, e aí então essa discussão chega aqui pra gente. Quando um país ele tem liberdade religiosa, essa liberdade ela também está dentro ou deveria estar dentro das empresas? O gancho aí, né, que a gente tem uma situação na Europa muito sensível nos últimos anos com relação a muçulmanos, né? Então, você tem a crise de refugiados. Então, em vários países, se por um lado, em alguns países você tem uma receptividade maior a eles, por outro lado, você tem também um bloqueio, né? Um preconceito de tipo, eu não gosto de estar perto de um muçulmano. Então, qualquer caracterização física que a pessoa perceba que a pessoa é muçulmana, em alguns países isso já causa um tipo de problema. A gente teve essa situação aí na França, porque a França é o país europeu com o maior número de muçulmanos, né? Então, você tem toda essa situação que já cria um clima tenso ali. Uhum. Agora, por outro lado, você tem países que são laicos, né? Não tem uma religião oficial, onde as pessoas são livres para expressar a sua religiosidade. E a religiosidade pode ser expressa de diferentes maneiras. Por exemplo, a gente está falando da mulher muçulmana que usa o véu, mas você tem o cara que, de repente, ele é católico e quer usar uma correntinha com a cruz. Ou a pessoa que ela é judeu ortodoxo que ele quer usar um quipá na cabeça. São expressões de vestuário que tem ligação com a fé da pessoa. Agora, a pergunta é, a empresa pode determinar, então, isso? O que você está rindo? Foi engraçado. Então, Thalita, você falou, mas a pergunta... Senta lá, Cláudia. Na verdade, é meio que isso. O Leite falou, mas Bom, o que a Justiça da União Europeia decretou é que sim, as empresas podem determinar isso, sim. É o que a Justiça acabou de definir nesta semana. Mas é uma questão que está sendo muito polêmica, porque normalmente, não. Normalmente, uma empresa não pode... eu vou usar um termo, né, se intrometer na religião dos funcionários. Ela tem o direito de não contratar. Embora, por exemplo, aqui no Brasil, não se possa deixar de contratar alguém por conta de sua fé. A empresa até pode não contratar por isso, mas ela não pode dizer que é por isso. Ela pode dizer, olha, não, você não se encaixa no perfil ou qualquer outra coisa. Então, assim que funciona no Brasil. Mas essa decisão da União Europeia, da Justiça Europeia, está dizendo para as empresas, vocês podem agora, se vocês quiserem, vocês podem. Porque o que acontece? Ninguém pode não ser contratado por causa da sua fé, tal, como você colocou. Agora, as empresas, elas têm algumas regras, né? Então, por exemplo, uma regra é uniforme, em alguns casos. Não pode vir de bermuda. Vamos pegar uma empresa aérea. Tem lá o uniforme certinho que as aeromoças, os comissários, eles usam. Uma pessoa não vai poder entrar lá usando o véu muçulmano. Ou dentro de uma empresa onde não se pode usar joias, não vai ter como um católico estar com um crucifixo. Algumas religiões de origem africanas têm lá a história de que a pessoa tem que estar de branco num determinado dia da semana. Eu não sei se é de origem africana ou do espiritismo, não sei muito bem. Mas eu sei que existe isso, uma religião de que a pessoa precisa vestir branco em determinado dia da semana. E o uniforme... Se a pessoa está usando o uniforme, ela não vai poder estar vestida daquele jeito. Só que aí tem uma questão diferente. Quando eu fui contratado para Novo Tempo, aqui na Novo Tempo, eu recebi uma cartilha antes da contratação. Olha, essas são as normas da empresa. Você está de acordo? Estou de acordo. Entro. Na União Europeia, essas pessoas que foram contratadas para essas empresas foram contratadas sob um regime. A lei mudou com o jogo andando. Muito bem colocado, Hélio. Acho que isso é toda a diferença mesmo. Uma coisa que eu queria comentar. No caso de uma dessas mulheres, eu fiz isso só para dar uma animada aqui, tá, gente? Vou fazer um high five aqui, então. Faz de novo que a câmera não tinha pegado. Agora pegou. Nossa, legal. Nesse caso, puxando o gancho, uma das mulheres, ela foi demitida porque um cliente disse ter ficado desconfortável
por ser atendido por uma muçulmana que estava usando um véu islâmico. E aí tem bem essa questão que o Leite estava colocando, né? E aí, então, terminando... Ai, gente, não pode nem fazer um adendo. Para você não cortar o meu raciocínio. Nesse caso, a situação não se iguala com essa que o Hélio quis dizer, porque ela já estava contratada, ela já usava o véu, aí um cliente reclamou e ela foi demitida. Então, dessa forma, não deveria ser. Inclusive, a própria Europa entendeu o caso dessa maneira. Agora, se a pessoa, no seu caso aí, né, ela entra já sabendo aquelas normas e tudo mais, é outra situação. E se vai valer os símbolos religiosos, ou melhor, a proibição dos símbolos religiosos devem ser para todas as religiões. Não dá para, tipo, só é proibido usar véu islâmico nesta empresa. Não, você não pode usar nada aqui. Você não pode então, ter aí, um nesse crucifixo, caso, você não pode usar um kippá, você não pode... Seria uma discriminação. Agora, isso que o Hélio falou... Porque você está juntando todo e discriminando uma parte. Isso então, que o Hélio falou de que houve uma mudança com o jogo... com a regra do jogo, com o jogo em ação, em combate, em andamento, enfim, o que acontece? A empresa também pode ter uma mudança de postura, né? Pode. Então, olha, a nossa dinâmica era X. A partir de agora, a gente quer ter uma outra dinâmica, vai ser a partir disso. Então, olha, todo mundo vai ter que se adequar a essa nova postura da empresa, né? Pode, claro. Agora, é que assim, eu fico pensando do ponto de vista nosso aqui brasileiro, porque eu não conheço o esquema a legislação trabalhista na União Europeia. Mas, por exemplo, aqui, você pode mudar as regras dentro da empresa, mas você não pode mudar regras que vão ferir a consciência religiosa da pessoa, porque aqui no Brasil nós temos o direito que garante que a pessoa possa cumprir com a sua consciência religiosa. Então, você não pode fazer uma mudança de regra no meio do caminho que vai afetar um funcionário teu porque a consciência religiosa dele diz outra coisa. Então, você está ferindo um princípio que a gente chama de pétreo, é de pedra mesmo, de pedra, porque não muda. Agora, eu não sei como é que seria no caso da União Europeia. Você mudar, então, a partir... Olha, até hoje, vocês podiam vir como vocês quisessem, né? O pessoal católico vem com seu crucifixo, os cristãos vêm com, sei lá, um desenho da Bíblia na camisa, os muçulmanos com o seu véu. Agora não pode mais. Eu não sei, me parece uma coisa muito chocante, sabe? Deixa eu ler uns comentários aqui. Sim. Comentário do pessoal que interagiu com a gente no Facebook sobre esse assunto. A Eliane Oliveira. É discriminação, sim, já que somos livres, podemos usar símbolos que representem a nossa religião, mas sem desrespeitar ninguém. O Rodrigo Pedroso. Acho válida a proibição, desde que ela ocorra para todos os grupos religiosos, alimentando assim um espaço laico. A Adriane Munari. Sim, eu acho discriminação. Experimente proibir o católico de usar o crucifixo dele. Proibir uma muçulmana de usar sua burca seria a mesma agressão. Não era burca, né, especificamente. É o véu. Mas enfim, acho que ela quis dizer isso. O Jeidson Lima. Depende. Como seria o símbolo? Como estaria sendo usado? Tem casos e casos. Se for um corte de cabelo diferente, com uma cor mais extravagante, sendo que ele trabalha com a aparência e exposição ao público mais formal, fica difícil, entende? Muito obrigado a todos que participaram. Obrigada mesmo. Foi legal ter a participação deles aqui, né? Já acabou o tempo? Ué, já? Infelizmente. Vamos lá na nossa última notícia? Uma escola pública do estado de Utah, nos Estados Unidos, criou um espaço com chuveiros, armários e máquina de lavar e secar roupas para estudantes sem teto que passam por constrangimento higiênico, não tendo nem mesmo como tomar banho. Eles também ganham shampoo, condicionador, sabão em pó, toalhas e até mesmo roupas. O material vem de doações da comunidade a pelo menos 80 alunos em situação de rua que são ajudados com essa ação. A escola diz que para esses alunos terem sucesso nos estudos é preciso garantir, no mínimo, as necessidades físicas básicas. Sabe o que é curioso nisso daí? São pessoas, né, são estudantes que moram na rua, mas eles têm acesso a estudo, né? É muito interessante isso. E aí, por conta deles terem acesso a estudo, estão dando o mínimo necessário para eles não se sentirem deslocados ali na equipe. Mas eu fico pensando, aqui no Brasil, né? Tipo, que menino de rua tem ido na escola? E até os que vão à escola com necessidades básicas não atendidas, né? Isso seria muito bom acabou se pudesse tempo, sido Wagner. importado. Quem fala isso sou eu. Agora acabou o tempo. Queria cortar Então você a gente vai embora. Tchau, gente. Tchau, até Suzane. semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.